Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, mantenha ela aberta, Filipenses capítulo 2. Vamos ler agora o versículo 12 ao versículo 16. Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler a versão ARA, tá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, nesse momento, Pai amado, é a Tua palavra, Pai, que me ensinou, tem nos ensinado, e agora é para o Teu povo, Pai querido. Neste momento, Pai, com muita humildade, esvazia o homem miserável pecador que somos e encha com Teu Espírito Santo abundantemente, Pai. Nos ajude, Pai querido, porque é somente, Pai, pela Tua presença e pelo Teu cuidado e o Teu querer que isso está acontecendo aqui neste momento, Pai. Eu te louvo, te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Filipenses 2 é uma palavra que é diretamente para a igreja, para os salvos, os separados, porque Paulo escreve a uma igreja. Então o que nós queremos conversar hoje, o que Deus tem nos ensinado, é para nós. E aí devemos pensar no nosso desenvolvimento dessa salvação. Porque em algumas fases de nossas vidas temos que nos desenvolver em algumas coisas. Porque nós trabalhamos fora, aprendemos, somos ensinados, somos formados, e isso há um desenvolvimento em nossas vidas. Porque nós não somos o mesmo, seja profissionalmente, como pessoa, como era os 10, 20, 15 anos atrás. Nós lembramos, nós pequenininhos correndo pela rua, quem imaginaria nós estarmos aqui hoje? Ou até mesmo pensar sermos formados de uma faculdade. Mas a nossa salvação que recebemos gratuitamente do Senhor deve ser desenvolvida e é muito importante, e aí é um ponto crucial de nossas vidas como cristãos. O apóstolo apresenta um padrão para nós aqui. Um padrão de submissão, ou seja, de obediência. E esse padrão há um escopo que devemos seguir, aprender e principalmente devemos executar. Aprender, se dedicar mesmo. E o poder para realizar o que Deus ordenou em nós, ou seja, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. É a vontade dele. É o querer dele. A vida cristã não é uma série de altos e baixos, mas sim um processo constante de evolução. Em que Deus opera em nós enquanto praticamos o que Ele nos ensina. Isso é fundamental e é importantíssimo na vida do cristão. Por isso devemos valorizar demais, mas muito, toda a oportunidade que nós temos de aprender a sua palavra.
E o que é mais importante e maravilhoso nisso tudo, aprendemos com sua palavra. E Deus nos coloca em situações para realizarmos esse momento. Que nos dá maturidade, que nos ajuda a crescer com essa salvação que nós recebemos. Aqui vemos um exemplo de Cristo. E é o exemplo de Cristo que é o nosso maior estímulo à obediência. Nós lemos capítulo 2, do 5 ao 11. Ali é um exemplo claro de Jesus Cristo que nos deixa. Outro ponto, os ensinamentos de Cristo sempre têm um propósito prático. Ou seja, o que aprendemos deve ser praticado. Não deve ficar somente aqui dentro. E terceiro, a obediência de Cristo é ultracircunstancial, ou seja, independe das circunstâncias. A nossa obediência depende de qualquer coisa, ela deve ser executada, ser real em nossas vidas, a nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Porque foi intermediado dele que nós recebemos a salvação do Senhor. E aqui nós vamos aprender 3 gloriosas verdades acerca da salvação. Olha aí o versículo 12. Coloca para mim aqui o versículo 12, RA, se for possível, por gentileza. Primeira verdade para nós, o que é essa salvação que nós recebemos? Vamos ler todos juntos? Vocês me ajudam? Vamos lá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém. A salvação que nós recebemos é um presente de Deus a nós e não uma conquista nossa. Nós aprendemos isso desde o início da vida cristã. Mas devemos perceber isso, que isso é uma maturidade, é um crescimento. A salvação é um presente de Deus a nós e não uma conquista nossa. Ou seja, ela é nossa porque nos foi dada. Quantos presentes você já recebeu na sua vida? É gostoso receber um presente. Recebi uma camisa, uma blusa, um sapato, um tênis, um relógio. Eu ganhei um relógio aqui no Dia dos Pais. É meu agora, porque me foi dado. É bom. Ela é nossa porque Jesus nos deu. Outro ponto para nós, ela é nossa porque alguém a comprou por alto preço e nos deu gratuitamente. É essa a salvação que nós recebemos. Foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Nossa, mas eu já sei disso. Mas a nossa salvação é um desenvolvimento, precisamos viver isso de verdade. E muitas vezes nós, como cristãos, não entendemos a grandiosidade desse momento, desse poder, dessa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, nos ensina, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Outro ponto para nós, a salvação é verdadeiramente nos pertence. Muitos cristãos, por não estarem arraigados nas doutrinas do Senhor, têm medo, desconfiam. Perceba, muitos cristãos que não têm um compromisso com a sua doutrina, com seus ensinamentos. Eu não sei. Será que eu sou salvo mesmo? Igreja de Cristo Jesus, somos salvos, porque cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e poderoso. Que vivemos para Ele. Estamos com Ele. E o Salmo coloca isso muito claro em seus olhos, na sua vida, no seu comprometimento diário com o Senhor. A salvação
É um presente que nos foi dado para sempre. Ou seja, Romanos 8:1 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O salvo está em Cristo. Então, o salvo em Cristo não é igual o mundo que está lá fora. Nós não estamos naqueles que não ressuscitou. Nós não precisamos ver, nós temos. Uma vez membro da família de Deus, jamais seremos deserdados. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É essa a salvação que recebemos. É essa salvação que devemos desenvolver em nossas vidas, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma vez ovelha de Cristo, jamais alguém poderá nos arrancar da mão de Cristo. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É essa salvação que temos e recebemos. É essa salvação que devemos desenvolver em nossas vidas. E que deve estar caracterizada na nossa essência, como homem, como mulheres do Senhor. Aí vem a segunda verdade para nós. Porque aprendemos e sabemos a salvação que nós recebemos com todo o poder, poderosamente. Mas essa salvação deve ser desenvolvida de forma real em nossas vidas. Olha aí o versículo 12 e o versículo 13. Coloca para mim aqui, Gui, novamente. Vamos ler? Vamos ler o 12 e o 13 agora. Vamos lá, igreja. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. A salvação desenvolvida. Primeiro ponto para nós, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Por isso temos responsabilidade nesse desenvolvimento. Estou salvo. Agora eu vou sentar na minha sala, minha cadeira e vou respirar, tomar um suquinho. Alguns sentam no bar para beber, para relaxar, sendo que é cristão. A salvação não anula a nossa responsabilidade como cristão. A salvação não é um resultado do esforço humano. A salvação não é uma parceria do homem com Deus. O versículo 12 não diz, trabalhai para a vossa salvação, mas diz, desenvolvei a vossa salvação. É trabalho. É dedicação. Exige esforço de nós como cristão. É um trabalho maravilhoso, que às vezes soa, dá trabalho, mas é abençoador. Lembra da salvação que nós recebemos? Outro ponto para nós. Ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado nela. Deus nos resgatou, nos convenceu. A verdade bíblica é que a salvação é obra exclusiva de Deus, porém não significa que ficamos passivos nesse processo. Precisamos desenvolvê-la dia após dia. Há trabalho. Eu não sei como você está hoje. E eu não sei o quanto você tem se dedicado ao Senhor na sua vida. A graça de Deus não é uma desculpa para não fizermos nada. Pelo contrário, é uma forte razão para fazermos tudo pelo Senhor. Tudo. E esse tudo, se lembre, pode pensar em tudo em nossa volta, em nossa vida, no contexto.
Oramos aqui, Senhor, tudo que eu tenho, o meu trabalho, o meu ensino, o meu dinheiro, a minha comida na mesa, a roupa que eu visto, vem de Ti. Então, tudo ao Senhor ainda é muito pouco por aquilo que eu tenho, que nós temos. 1 Coríntios 3, de 6 a 9, nos ensina: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus o que dá o crescimento. Ora, que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, dedicação. Versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Trabalho. Se você que se diz salvo não trabalha para o reino, para o Senhor, que salvação é essa? Que comprometimento é este? É para nós, igreja. Não é para o novo convertido que vai se converter, é nós crentes. Estamos aqui, ó. É para nós. Cada crente, todos os crentes, num só corpo, precisam prestar atenção nesse fato. Trabalhar. O que eu preciso fazer? Me ajuda, eu quero fazer. Senhor, o que eu não estou fazendo que deveria fazer? Senhor, me ajuda. Segundo ponto para nós, dentro do desenvolver da nossa salvação, a posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. Olha só, que loucura. Essa posse, desenvolver, deve produzir em nós uma reverência muito grande diante de Deus. E não relaxar. Nós temos férias para relaxar, usufruir daquilo que Deus está nos permitindo. Mas no tempo que Ele está voltando, nesse tempo agora, não é de relaxamento. Pelo contrário, é de luta, de trabalho, de dedicação. Quando Paulo fala em temor e tremor, não está falando de um temor servil. Que você, como escravo, vem aquele senhor com um chicote em você, te batendo, te espancando. Não é essa a questão nesse momento. É um temor de um escravo de se arrasta aos pés do seu senhor. Não é um temor na perspectiva de castigo. Nosso grande temor deve ser o ofendê-lo e desagradá-lo ao Senhor. Esse é o temor que Paulo está ensinando na igreja de Filipos. E que nos ensina agora. Se nós que dizemos de boca cheia, sou salvo, e eu não tenho medo de desobedecê-lo, não tenho um temor, um tremor na minha vida, Senhor, eu não quero decepcionar o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou, miserável e pecador, mas me ajuda, me sustenta. Cada palavra da minha boca diária que eu saio pela rua, me ajuda, Senhor. Cada tentação que vem sobre meus olhos, meu corpo, Senhor, me ajuda. Porque eu temo o seu poder, a sua justiça. O salvo teme a Deus. Porque o salvo sabe a salvação que recebeu e sabe as consequências que vai acontecer no juízo. No dia de Cristo. Nós temos que ter medo de decepcionar a Deus. Senhor, eu vou sair para casa agora, nessa semana, para o meu trabalho, mas me ajuda nessa semana. Todos os dias. Que eu não quero te decepcionar. Depois de Deus ter nos amado ao ponto de nos entregar o seu Filho, não podemos desagradar esse Deus. De tudo que Ele fez por nós. Então, igreja de Cristo, que já está calejada, que está separada para Ele como santos,
Não relaxemos. Não nos tornemos preguiçosos, ignorantes. As pessoas que mais tiveram intimidade com Deus foram as que mais se prostraram em reverente aos pés do Senhor. Aqueles que tiveram uma visão da sua glória foram aqueles que caíram prostrados no chão reverente à adoração. Olha para a história. Olha na sua Bíblia. Todos os homens, mulheres, jovens que o Senhor levantou, se humilhou, se colocou miserável e se levantou diante de Deus. Hoje muitos demonstram intimidade com Deus em palavras. É algo mais lindo do mundo ouvir. Uns até se emocionam quando ouvem. Mas muitos estão distantes na realidade, na vida real e na prática. Meu Deus. O salvo vive aquilo que ele prega. Terceiro ponto para nós, no desenvolvimento da salvação. O desejo pela salvação é obra de Deus em nós. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não ficamos entregues a nós mesmos nessa tarefa. Pois é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o seu realizar. O querer gerado por Deus, que responsabilidade isso traz para nós. Porque qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Temos que crer nisso. Isso aumenta muito mais a responsabilidade do salvo. Temos que aproveitar esse querer com muito temor, tremor e uma sagrada serenidade. Sério. Temos que levar a sério o poder e a palavra de Deus. A gente muitas vezes questiona, antigo, está ultrapassado a igreja. Temos que nos modernizar. Temos sim. Mas temos que tomar muito cuidado com o que fazemos, o que pensamos e falamos. A continuação do processo da salvação também é obra do Deus em nós. Se Deus não agir em nós, jamais poderíamos desenvolver a nossa salvação. Nunca. Me permitam uma ilustração para vocês. Quem passa roupa aqui em casa? Eu passo roupa em casa. Se você não ligar o ferro na tomada, você vai passar roupa? Só o ferro não adianta nada. Nós precisamos de Deus para desenvolver a nossa salvação. Então não adianta você, salvo, ficar dizendo na sua casa geralmente, não pegar a sua Bíblia, ler, estudá-la, meditar, orar sobre ela. Não adianta você dedicar na sua escola bíblica. Não adianta quando você tiver uma disposição no seu dia a dia dizer, Senhor, esteja comigo. Afaste de mim essa tentação, esse pecado. Precisamos do Senhor. João 15:4 nos diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Nós salvos temos que estar ligados ao Senhor. Não adianta dizer que você é salvo e você não tem a presença de Deus. O desejo vem dele.
que a nossa eletricidade, a nossa energia venha do Senhor, liga sobre Ele. Assim também só podemos operar nossa própria salvação se permanecemos num vivo e ativo contato com o nosso Deus. Vivo. Nós estamos vivos. Amém? Estamos respirando. Vivo é algo ativo, que se leva automaticamente. Se eu tenho perna para andar, se eu tenho ar para respirar, braços para levantar, um cérebro para raciocinar, a atividade deve ser algo claro, automático em nossas vidas. Diante da palavra de Deus e da execução da sua vontade sobre nossas vidas. Isso é para nós, salvos, separados. Quinto ponto para nós, a obra da salvação é resultado da vontade de Deus, nesse desenvolvimento da salvação. A salvação é realizada por Deus em nós, não contra a sua vontade, mas em concordância com ela. A nossa salvação é resultado da vontade soberana de Deus. Ou seja, a nossa salvação tem início e consumação na boa, perfeita, agradável e vontade de Deus. O pouquinho que nós aprendemos do Senhor, sabemos que Deus se ira. E a sua justiça, ela não vai falhar. Deus é justo. Mas nós salvos, consumado na sua vontade, na sua perfeita e boa e agradável vontade. Isso é um privilégio e é uma bênção. E terceiro ponto para nós, já estou indo para o encerramento, que é fundamental. Coloca aqui, 14, o 15 e o 16, por gentileza. Vimos qual a salvação que nós recebemos. Vimos como funciona o desenvolvimento dessa salvação. Mas só que agora essa salvação deve ser demonstrada em nossas vidas. É um processo. Vamos ler o texto juntos? 14, 15 e 16, vamos lá, igreja. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me reforcei inutilmente. Salvação demonstrada. Primeiro, ensinamento para nós. A salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados. Relacionamentos transformados. Contenda se refere a uma atitude interna nossa, ou seja, uma atitude e atividade da mente e do nosso coração. Murmuração é algo externo, aquilo que manifestamos proveniente do nosso coração e da nossa mente. Contenda eu guardo, vai me matando. Murmuração é quando eu externo isso, para fora. Eu demonstro a minha salvação com relacionamentos transformados. Os salvos foram transformados. Ou deveríamos ser transformados. Esses dois pecados cobrem todos os nossos
pensamentos e ações em relação às outras pessoas. Talvez você já ouviu alguém murmurar para você. Eu não sei você. É chato. Não é legal. Você às vezes quer ajudar, mas mata um ao outro. Talvez você já foi motivo de contenda em alguma situação de sua vida. Talvez na igreja, na sua família, no seu trabalho. É ruim, é chato isso. É muito normal ver isso, abre aspas, no modo comum no mundo. Mas o salvo, somos humanos, falhos, pecadores, somos. Mas somos transformados. Temos o Espírito Santo para nos discernir, para nos ajudar. Temos a sua palavra que nos ensina a termos domínio próprio, a conduzir as nossas vidas de forma diferente. Lembre que eu não estou falando de perfeição. Estou falando de condição que Deus nos dá todos os dias de suportar. Então, como os membros da igreja deveriam demonstrar a sua salvação por intermédio de seus relacionamentos? Deveriam fazer tudo sem murmurações. É fácil? Os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Se nós lemos o Velho Testamento, eles reclamavam de forma repetida das suas privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Moisés os descreveu da seguinte maneira: geração perversa e depravada. Meu Deus. O povo, quando estava como escravo no Egito, reclamava porque era escravo, que precisava de libertação. Nós aprendemos isso na Bíblia de manhã. E quando o povo clamou ao Senhor, o que Deus fez? Levantou o seu para ajudar aquele povo, resgatou aquele povo, livrou aquele povo. E o que aconteceu? O povo murmurou, querendo voltar para a escravidão. O povo murmurava porque tinha fome, Deus trouxe o maná. Aí o povo murmurava porque não tinha carne. Meu Deus, nada estava bom. Será que é diferente de hoje? Para alguns? Seja sincero com você mesmo, com o Senhor. Murmurar. Esse dia no trabalho eu estava murmurando com o meu trabalho, com as coisas, as consequências. Falei, Senhor. Aí veio um colega de trabalho da congregação cristã. Vem cá, Júnior, conversar com você. Você está muito triste, por quê? Meu Deus, você tem noção. Ele começou a falar comigo. De forma racional, tá? Deus é contigo. Você não é um derrotado. Você é do Senhor, você é um separado. Que história é essa? Eu não me senti o melhor. Só me lembrei que o Senhor tem me sustentado. Lembra-se de quem você é, de onde eu tirei e onde você está agora. Deus usa os seus. Lembra que eu disse? Na sua tentação, lembre-se de Deus. Se está tão maluco com as coisas, Deus tira um e coloca na sua frente e te ajuda. Aí você se lembra, Senhor, muito obrigado. Porque é verdade. Gente, nós temos tantas coisas. Tantas coisas. Eu não sei a sua vida, mas não temos motivo para murmurar. E olha que aquele povo viu as coisas acontecerem aos seus olhos vistos, assim, ó. Meu Senhor, olha para nós.
que ainda não temos que fugir para pregar, não temos que nos esconder, temos a nossa liberdade, podemos usar a nossa Bíblia de forma direta, clara, onde estivermos, com responsabilidade e no momento certo. Devemos fazer as coisas sem murmurações. E estou falando aos salvos. Somos salvos. Segundo, deveríamos fazer tudo sem contendas. Essa palavra descreve as disputas e debates inúteis e até mal intencionados. Sabe aquelas contendas? Nossa, irmão, por que você falou assim comigo? Você pisou no meu pé. Aquelas assembleias horríveis, discutindo por coisas inúteis, sem necessidade, ofendendo o irmão, só porque você não concorda com A ou B. Como que um homem salva, uma mulher salva, vive no meio de contendas? Como que você que trabalha na sua indústria, na sua empresa, tem o seu negócio, haja contenda com todo mundo? Não! Porque nós somos salvos. Devemos fazer todas as coisas sem murmurar e sem contendas. Esses são os salvos. E por que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis? Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Murmurações e contendas são reprováveis. Primeiro, essas atitudes colocam obstáculo à causa de Cristo entre os descrentes. Como que alguém vai te ouvir do Evangelho, o seu testemunho, se você fala alto, você briga, você é ignorante? Como que você vai ser um testemunho real do seu Evangelho, se você é um gestor carrasco? Não tem sentido, não tem lógica. Você coloca uma barreira. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem em constantemente murmurando e se contendo. Imagina quem passar aqui, ó. Ah, essa igreja aí é a igreja da confusão. Lá só tem pessoas que reclamam de tudo. Eu estive lá no culto pela manhã numa assembleia, tem irmão que se levantou lá e falou alto com o irmão lá. Vocês têm noção disso? Eu falo o exemplo da igreja, mas preste atenção, isso é o Evangelho. Esse é cristão. Aquela pessoa que tinha a oportunidade de se aproximar de Cristo, vai embora. É loucura isso. Outro ponto para nós, elas terão uma impressão negativa de Cristo e do Evangelho. Olha só a profundidade disso. É doído, é triste. Mas a igreja de Filipe precisava ouvir isso. E nós devemos aprender do que Paulo tem nos ensinado, tem nos colocado para nós hoje. E de novo, igreja, isso é para os salvos. É para nós como igreja. A salvação é demonstrada por meio de uma conduta irrepreensível. Versículo 15, parte A, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Os crentes devem se tornar irrepreensíveis. Ou seja, o cristão deve ser não apenas puro, mas viver uma pureza que seja vista. Vista. Talvez é bom, importante fazer um exercício da sua vida de forma real. Como que você é visto pelos seus? Como que você é visto no seu trabalho?
na sua profissão. Quando a pessoa olha para você e diz, que homem sensato, sincero, que ajuda, ou as pessoas querem fugir de você. Você vem pelaquela porta, ela faz o desvio assim, meu Deus, de novo, af. Até fala uma palavra feia para você. Lá vem o dito cujo. Nós temos que pensar e ter esse cuidado. O cristão deve refletir o caráter de seu pai. Ou seja, a ponto de ver de tal maneira que ninguém pode lhe apontar o dedo. É chato, né? Te apontar o dedo, olha lá, o falso, o mentiroso. Mateus capítulo 5, versículo 13, 45 e 48 nos ensina. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Que tipo de sal você tem sido? O 45 nos ensina, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabemos que não podemos ser perfeitos, mas temos aquele que é perfeito, que nos ajuda, que nos conduz, que nos discipula, que nos ensina, que está conosco todos os dias. É a salvação que recebemos, é a salvação que devemos demonstrar. Os crentes devem se tornar sinceros. Sinceridade expressa o que o cristão é em si mesmo, ou seja, sem mescla, não adulterado. O salvo não se adultera, não se mistura. O salvo não é uma coisa aqui na igreja e outra lá fora. O salvo reflete Cristo aonde ele vai estar. Mateus 10,16 diz, eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Romanos 16:19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro o vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Deixe o mal fora da sua vida, se afaste dele. O apóstolo Paulo diz que devemos viver assim no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso nós concordamos, certo? Corrupção, perversão está ao nosso lado, com todas as forças. Nós somos salvos, somos transformados, temos relacionamentos transformados. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E essa palavra nos leva, os crentes devem se tornar filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração. Inculpável descreve que o cristão é na presença de Deus. Deus está em todos os lugares. O que eu sou na presença dele? Inculpáveis. Não adianta dizer, lá eu fiz, aquilo aconteceu na minha casa, no meu quarto. Deus sabe, Deus está vendo. Você não diz, é o que o cristão é na presença de Deus. O que nós declaramos aqui, aprendemos, oramos, clamamos, pedimos, é o que executamos lá fora. De forma real, verdadeira, inculpáveis.
A pureza do cristão deve ser tal que suporte o juízo de Deus. Foi uma das perguntas na Escola Bíblica Dominical também pela manhã. Estamos preparados para o juízo de Deus? A vida do cristão deve ser de tal que possa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula, sem mancha. O nosso sal não deve ser escondido no saleiro. Ser sal da terra não é ficar lá no potezinho guardado. É temperar o mundo. A luz que Deus nos ensina a sermos não é debaixo de uma sombra refrescante de uma árvore, com aquela brisa. A luz é lá para fora, é na escuridão. A salvação é demonstrada por intermédio de um testemunho notável. Versículo 15b diz, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz num lugar escuro. Por que Deus permitiu que essa igreja fosse aqui plantada nessa localidade? Lá atrás aqui não tinha nada. Havia uma escuridão aqui. Houve luz naquele momento. E temos que continuar sendo. Toda a igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é um lugar, mais luz é necessário. Preste atenção, igreja. Quanto mais escuro é um lugar, onde fica mais escuro a cada dia, todos os dias? O que já és do maligno hoje? Mundo. Maligno. Podridão. Prostituição. É nós, os salvos, luz desse mundo. A nossa demonstração como salvos é iluminar esse mundo com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, com um testemunho real e verdadeiro. Lembra do trabalho, da dedicação para desenvolver essa salvação? É esse momento, é agora. Arregaça as mangas e faz. A salvação é demonstrada por meio de uma fidelidade inegociável. Olha o versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Fidelidade inegociável. A necessidade da igreja é preservar a palavra da vida. Preservar. Devemos oferecer o Evangelho a um mundo que está morrendo. Sabemos, de uma forma muito inteligente, que querem destruir as Bíblias. E quando falamos preservar a palavra da vida, não é pegar, guardar numa gaveta a palavra do Senhor. Não, preservar pela sua verdade e se coloca, se joga nesse mundo tão perverso que está morrendo. E muitas vezes nós deveremos ser a Bíblia que as pessoas vão ler e vão ver. Querem nos amordaçar, querem trocar as letras, querem mudar o seu contexto, a sua verdade. Não podemos deixar. Jamais. O salvo preserva a palavra da verdade. Somente o Evangelho oferece vida abundante e eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas compartilhada. Não é para a igreja se refugiar entre quatro paredes, isolando-se ao mundo. Pelo contrário, deve brilhar entre as trevas, se colocar presente. A igreja é comparada à influência da luz na escuridão. Aqui estamos aprendendo
Estamos compartilhando o ensinamento do Senhor, para que isso seja realizado na escuridão que é o mundo aí fora. Necessidade da igreja trabalhar enquanto há tempo, e aqui nós estamos encerrando. Paulo deixa bem claro que ele vai enfrentar o dia de Cristo lá para aquela igreja, naquele momento, com muita confiança. Da sua convicção. Ele diz, desde que os seus convertidos, aquele que ele pregou, permaneçam firmes e vivos, de modo que tragam crédito, verdade ao Evangelho. E no final ele declara que não seja inútil a minha corrida. Que não seja em vão toda a nossa dedicação. Ele amava aquela igreja, aquele povo. Por isso a sua preocupação com os salvos naquele momento. E que nos ensina hoje para nós. Aqueles que um dia Deus levantou alguém para pregar o Evangelho para nós. Que nos aproximou de Cristo, que nos convenceu por meio do Espírito Santo. Da dedicação de cada professor, de cada pastor que passou pela sua vida. De cada avô, vó que orava por você e que já está com o Senhor. Não seja em vão. E quando você ora para os seus filhos pequenos crescendo nesse mundo tão maldito e maligno a Deus, que não seja em vão todo o trabalho de nós como irmãos. Que não seja em vão toda a dedicação de todos os servos que passaram por essa comunidade. E que principalmente não seja em vão aquele sangue derramado de Cristo Jesus naquela cruz. Não sejamos ignorantes, medíocres. Gente, igreja, somos salvos. E se somos salvos, apanhe a sua responsabilidade. Coloca aqui, ó, com a sua mente, coração, no seu bolso, com a sua palavra, e vai trabalhar. Vai demonstrar a sua salvação. Para esse mundo maluco, que diz que somos loucos, ignorantes. Podemos ser, mas somos salvos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E há algumas perguntas para nós. E é para você pensar. Temos investido na vida de outras pessoas? No dia de Cristo teremos a alegria de apresentar a Deus os frutos de nosso trabalho? Ou você vai comparecer diante de Deus de mãos vazias? E quero concluir e aqui trazer um ponto final a essa mensagem que nos ensina. A salvação não deve ser tratada como algo de menor importância. Embora seja ofertada graciosamente em Cristo, ela deve ser desenvolvida e demonstrada por nós e por nossas vidas. E aí uma pergunta central: como anda a sua vida e a minha vida? Eu refleti sobre isso. E essa palavra me tocou, me revirou. Eu sou salvo? Amém, Senhor. Eu tenho que demonstrar isso de forma real e verdadeira. Porque a responsabilidade que eu trago para cima de mim de forma real, falando isso, só Deus pode fazer, mas eu quero. Eu quero demonstrar de forma real e verdadeira. E nós devemos querer. Você demonstra no seu dia a dia que é um salvo em Cristo Jesus? Ou a sua boca diz uma coisa e seus atos dizem outra? Que nossa vida demonstre que a salvação de Deus em nós é uma realidade tangível.
Ou seja, é uma realidade possível. Porque nós devemos ser esse exemplo da possibilidade e essa realidade dessa salvação. Nós somos uma realidade hoje. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Deus seja louvado pela sua palavra, pela porção da sua palavra nesse momento. Quero orar por vocês nesse momento. Feche os olhos, Pai. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Pai querido. Eu te agradeço por esse momento e te agradeço, Senhor, de nos colocar numa realidade, Senhor, tão profunda, que muitas vezes nos machuca, nos coloca diante de uma verdade que nos mostra onde realmente nós estamos. Ó Deus, obrigado. Porque muitas vezes é necessário, entendemos, tomarmos um chacoalhão, Pai, para entendermos quem nós somos, o que nós recebemos, e o papel e a nossa responsabilidade, Pai querido. Ó Deus, nós te louvamos pela sua palavra, pelo seu poder, e obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua salvação. Faça de nós, Pai, verdadeiros servos teus, e que a salvação que o Senhor nos concedeu gratuitamente, Pai querido, graciosamente, Pai amado, possamos demonstrá-la de forma real, verdadeira, Pai querido, por intermédio do nosso testemunho, Pai querido, e de vida, Pai amado. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por me mostrar que murmurar, Pai, não é bom, Pai querido. Pelo contrário, temos que agradecer, Pai querido, por nos ensinar uma verdade e nos colocar de volta ao rumo que é necessário, Pai querido. Pai, eu te louvo e te glorifico, Pai querido, e te agradeço por tudo que tens feito em nossas vidas, na minha vida, e que ainda fará muitas coisas, ó Pai, até a volta do teu Filho amado, Pai. E obrigado, Senhor, obrigado, ó Deus, por este resgate. E aguardamos, ó Deus, ansiosamente por tua volta. Porque cremos, acreditamos, ó Pai, de forma real e verdadeira com essa verdade. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos, e ora agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.